Bom dia! Estamos entrando em sua casa novamente para levar até você um pouco da palavra do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe, te ilumine, te esclareça, te dê entendimento daquilo que Ele tem para você nesse dia. Hoje nós queremos falar a respeito de Jesus, né? Claro, Jesus é o tema central das Escrituras. Jesus é o tema central da vida. Jesus é aquele que nos tem, guardado como para salvação e intercede ao Pai por nós. Diz a palavra que Ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Jesus é o centro da nossa vida. Por isso eu gostaria de hoje falar sobre isso. Jesus já estava antevendo a sua prisão e a sua condenação, a sua levada à cruz e também a morte, né? Jesus já estava nos dias, correndo os dias já próximo de ser levado ao Calvário. E no capítulo 16 de João, ele promete um consolador. Ele disse que não precisariam de ficar tristes, porque ele não deixaria os seus discípulos sozinhos e ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo de Deus. E no capítulo 16 ainda, ele fala como se já estivesse despedindo dos seus queridos, dos seus discípulos, dos seus alunos. E eu quero nesta hora ler com você João, capítulo 16, verso 32 e verso 33. Dois versos que a gente quer parar um pouquinho para tirar lição para o nosso dia, para a nossa vida. O verso 32 diz o seguinte: Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa. Me deixarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. O verso 33 diz assim: Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavras de Jesus Cristo aos seus discípulos antes de ser levado à cruz. Nesses dias, nós estamos experimentando novamente a ação da Covid, a ação da enfermidade que tem assolado o mundo. Graças a Deus, tem vindo de uma forma mais fraca, tem vindo dando condição a nós de poder enfrentá-la sem maiores consequências. É certo que tem alguns internados, é certo que tem ainda morrido alguns, e esses dias de aflição, esses dias de medo, esses dias de sofrimento, eles fazem parte da vida. Jesus estava caminhando já para a cruz e ele comenta isso com os seus discípulos. Ele diz: olha, já está chegando a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos e me deixará só. Mas contudo, eu digo para vocês uma coisa: eu não estarei só, porque o Pai estará comigo. Essas são palavras de Jesus Cristo. Eu gostaria que você pudesse ouvir essas verdades, como Jesus falando contigo, como Jesus tratando com você, como Jesus visitando você através da palavra. Por isso, eu quero orar contigo, antes de nós tirarmos desse texto as lições que Deus colocou no nosso coração. Querido Deus, a Tua palavra já foi lida, nós queremos experimentar a lição que o Senhor tem para nós, por isso nós te pedimos que o Senhor fale conosco, pois nós não temos nada de nós mesmos para falar. Se não for o Senhor quem fala, nós não teremos nenhum crescimento, nenhum aprendizado, pois o Senhor é que fala ao nosso coração, à nossa mente, é o Senhor que ilumina, Pai amado, todo o nosso ser. Por isso, fala comigo, fala com cada um daqueles que estarão participando agora deste momento de Falando ao Coração. Fale ao meu coração, fale ao coração de cada irmã, de cada irmão, de cada ouvinte que esteja neste momento ligado a este programa. Nós te pedimos assim, humildemente, na certeza que o Senhor estará agindo de forma nova, de forma, Pai amado, milagrosa em cada coração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Olhando para o texto, queridos, nós vemos Jesus falando aos discípulos que suas lutas e sofrimentos afastariam as pessoas dele. E isso aconteceu, né? Nós sabemos que Jesus, quando foi preso, os discípulos se dispersaram
Nós sabemos que Pedro ficou distante, olhando os acontecimentos no meio de pessoas que, na realidade, queria também vê-lo preso, acusando, dizendo, você também é um dos tais, e ele negando, e a Bíblia diz que ele negou por 3 vezes, e nessa negação, logo após, veio o galo cantando, mostrando que ele tinha errado, mostrando que ele tinha negado o mestre. Aconteceu com Jesus. Jesus foi sozinho, carregando a sua cruz, a ponto de uma outra pessoa que não era discípulo ajudá-lo a carregar a cruz por força dos soldados, por ordem dos soldados, porque Jesus já estava cansado, já estava abatido pelos açoites, pela maldade do homem e também pelo peso da cruz. E Jesus já tinha dito isto antes. Jesus já tinha dito que as pessoas se afastariam dele. Olha, mais uma vez eu quero ler com você o que ele diz no capítulo 16, do verso 33. Ele diz, olha, eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos. Ele está falando com os discípulos. Vocês serão dispersos. Ainda não tinha acontecido. Cada um para a sua casa. É o que aconteceu. Eles foram para suas casas com medo de serem presos e também com medo de serem mortos. Aconteceu isso, Jesus já estava antecipando aquilo que aconteceria. Mas o texto diz que ele ficaria só. Olha bem, cada um para a sua casa e me deixarei só. Contudo, não estou só. Jesus experimentou a maldade do homem, a indiferença do homem. Jesus experimentou a covardia do homem, dos seus amigos, dos seus discípulos. Jesus experimentou a solidão daquela multidão que o acompanhavam e gritavam por seu nome. Jesus experimentou tudo isso, coisas que nós não gostamos de experimentar, mas às vezes experimentamos, não é verdade? Às vezes nós confiamos em amigos, às vezes nós confiamos em parentes, às vezes nós confiamos em nós mesmos, às vezes nós confiamos em pessoas, seres humanos. Mas o que nós encontramos no ser humano, às vezes nos maltrata, porque o ser humano nos trai. Eles são amigos pela frente, mas eles maltratam, traem a confiança da gente por trás. Foi o que aconteceu com Jesus. O próprio Judas, que era um dos seus, o traiu e o vendeu. E o vendeu por algumas moedas. O ser humano é assim. Eles traem continuamente. O ser humano, eles difama o nome da gente e a pessoa da gente. O que aconteceu com Jesus? Porque eles difamaram Jesus, dizendo que Jesus estava trazendo desordem. Eles difamaram Jesus, dizendo que Jesus era um malfeitor, a ponto de ser trocado por um bandido. Jesus foi trocado por Barrabás. Barrabás estava preso, Barrabás que ia morrer, mas agora Jesus entra no lugar do Barrabás, como também ele entrou no meu lugar e no seu lugar, porque aquela cruz era de Barrabás, mas era também minha e sua. O ser humano, eles são ingratos, e Jesus já tinha feito milagres, prodígios, sinais, maravilhas. Jesus já tinha curado, Jesus já tinha transformado água em vinho, Jesus já tinha multiplicado pão e peixe, Jesus já tinha ressuscitado mortos. E a multidão sabia, mas a multidão, o ser humano, é ingrato. E a gente experimenta essa realidade humana no qual nós vivemos. O ser humano tem memória curta, porque esquece das coisas boas, esquece do passado e veio só o presente. E quando viam muitos acusando Jesus, a multidão também acusava, gritando, crucifica-o, crucifica-o. O ser humano é maldoso. E nós experimentamos isso também todos os dias. Quantas pessoas fazem maldade por nada? Quantas pessoas matam, roubam, maltratam? Quantas pessoas estão deixando seus familiares isolados, colocando-os até em lugares distantes para não ter o compromisso de cuidar dessas pessoas? E isso nos traz solidão, isso nos provoca solidão, provoca dor, sofrimento. E Cristo, como ser humano, ele passou por essas dificuldades. Mas, queridos, a segunda lição que eu quero
trazer para você, que Deus colocou no meu coração, que contudo, Jesus ficando sozinho, por causa dos homens que o abandonaram, que se dispersaram, ele não se sentia sozinho, ele não se via sozinho. E ele fala isto, ele confirma isto. Aí mesmo no texto que nós lemos, no versículo 33, ele diz assim, olha, já é chegada a hora, vocês vão ser dispersos, cada um vão para a sua própria casa e vão me deixar só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus experimentou a solidão dos homens, mas experimentou a companhia do Todo-Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra. Eu sei que você e eu já passamos por esses momentos de solidão, das pessoas abandonarem a gente nas horas que a gente mais precisa, mas saiba de uma coisa, o próprio Deus não abre mão de nós, o próprio Deus continua conosco, o próprio Deus continua com aqueles que amam a Ele, aqueles que adoram a Ele, aqueles que louvam a Ele, aqueles que o seguem. Deus não deixa só, Deus é presente. Ele diz num texto lá de Isaías, pode a mãe esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mesmo que isso aconteça, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus não esquece de mim. A Bíblia diz ainda que Ele tem cada um de nós nas palmas das suas mãos, pois Ele é Deus bem presente. Jesus sentiria a solidão do afastamento dos discípulos e daqueles que estavam ao redor do seu dia a dia, mas Ele sentiu e sabia que poderia contar com a presença do Deus Pai, o Deus sustentador, criador, o soberano, dono e arquiteto de todas as coisas. Eu quero dizer para você nesta hora que os sofrimentos do ser humano é assim. Eu já dei algumas relações daquilo que o homem faz, o ser humano faz, e às vezes eles nos abandonam, mas Deus não te abandona. Deus, na pessoa de Cristo, na pessoa do Espírito Santo, Ele está ao teu lado. A Bíblia diz no Salmo 121 que Ele é a nossa sombra, a nossa direita. Por isso, eu e você não precisamos de ficar desesperados, porque nós não estamos sós. Deus está conosco. A terceira lição que eu quero levar até ao teu ouvido, mente, coração, é que ninguém escolhe passar por dificuldades e tempos difíceis, mas eles fazem parte da nossa vida. Eles vêm até nós. E isso nós encontramos no verso 33. O verso 33 diz assim, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. As aflições, elas vêm até nós. As aflições, elas fazem parte da vida. As aflições não é apenas na casa daqueles que são maldosos, são de duas caras, aqueles que são ingratos, aqueles que têm a lembrança, a memória curta, aqueles que nos traem, aqueles que nos difamam. Não é só nesses que vem a aflição, não. Vem também na minha casa e na sua casa. Elas fazem parte da vida e nós não podemos esquecer disso. Nós não vamos atrás delas. Às vezes nós somos até culpados por algumas, mas nós não gostamos delas. Nós não vamos atrás delas, mas elas vêm até nós. E o versículo que nós lemos diz que no mundo passais por aflições. Enquanto estivermos aqui, amados do Senhor, nós vamos ter dias de vitórias, dias de riso, dias de festa, mas nós também vamos ter dias de dor, de sofrimento, dias de choro, dias de angústia, de tribulação, dias em que nós vamos pedir para sair dessa situação e vamos até recorrer ao Todo-Poderoso para nos livrar desses momentos. Mas eles fazem parte da vida. Talvez você esteja passando por esse momento e acha que você não merece. E às vezes a gente pensa assim mesmo, eu não mereço, eu sou bom, eu não faço maldade, eu ajudo as pessoas, eu sou religioso, eu oro, eu leio a Bíblia, eu frequento uma igreja, mas nada disso nos livra das aflições. O que a Bíblia diz, queridos, é que mesmo nas aflições, Ele está conosco. Eu gosto muito do Salmo 23 e o salmista Davi, ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo de nada. Né? Por quê? Porque tu estás comigo.
ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Até no vale da morte, na hora que a gente não gosta, na hora que a gente não espera, na hora que a gente foge deste momento, mesmo assim Ele está lá conosco. Ele não nos livra da morte, mas Ele está conosco lá, nos dando força para enfrentar a dor da morte, a dor da separação, a dor do medo que às vezes entra no nosso coração. A quarta lição que eu quero deixar com você nesta manhã é que Jesus nos ensina, aqui nesse texto, é que nós podemos contar com Ele. Nós podemos encontrar com Ele. Ele diz assim, olha, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Eu estou dizendo tudo isso. Ele estava dizendo para os discípulos que ia acontecer com ele. Ele estava dizendo, eu estou dizendo para vocês tudo isso, mas olha, tenha paz em mim. Eu vim para isso mesmo. Eu vim para sofrer, para poder pagar o preço que vocês devem pelo pecado que cometem, que cometeram e que vão cometer por causa do ser humano caído, por causa da ação de Adão em minha e na sua vida. Nós não gostamos de pensar nisto, mas a aflição, ela faz parte da vida e Jesus nos ensina que nós podemos contar com Ele. Nós podemos contar com Ele. Nós temos alguns textos maravilhosos e um deles ele diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado entre os homens, ou entre as pessoas da terra. Ele é exaltado nos céus, Ele é exaltado em todo lugar. Ele é exaltado porque é Deus presente. Este mesmo salmo diz que o Senhor é a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso, eu posso contar com Ele. Ele não me vira as costas. Ele não faz ouvido de mercador. Ele me ouve, Ele me vê e Ele me atende. Eu quero perguntar para você, encerrando este momento de fala, como você tem enfrentado as lutas? Como você tem enfrentado as lutas? Quando você vê e enfrenta as lutas, você pensa em estar sozinho? Você se acha sozinho? Ninguém te ajuda? Todos fogem de você? Ou você conta com a ajuda do Todo-Poderoso, do Autor, do Criador dos céus e da terra? Porque mesmo que você se veja sozinho, esteja sozinho, fisicamente falando, literalmente, humanamente falando, você não está só. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os guarda. O anjo do Senhor está ao redor de você. A Bíblia diz que mesmo que a tua mãe esqueça de você, Ele não esquecerá de você. A Bíblia diz, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo. A Bíblia diz, o próprio Cristo dizendo, que eis que estarei convosco todos os dias. A própria Bíblia diz que Jesus mandaria e mandou o Espírito Santo para que habitasse em você e com você. Por isso, queridos do Senhor, quando Jesus falou com os discípulos que estaria só, Ele estava falando de uma realidade que Ele enfrentou. E talvez você esteja vivendo assim. Cristo, como homem, enfrentou dificuldades humanas, coisas que nós também enfrentamos. Mas Ele diz assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E você também pode vencer com a ajuda, com a presença, com a força, com a coragem do Deus eterno, do Deus bem presente na minha vida e na sua vida. Para isso, você precisa deste Deus. Você precisa tê-lo como Senhor da sua vida. Você precisa tê-lo como perdoador dos seus pecados. Você precisa tê-lo como aquele que dirige toda a sua existência. Aquele que dirige não somente você, mas a tua casa. Aquele que comanda o universo. Você precisa crer nele como Senhor, como dono, como Salvador. Porque se você assim o faz, a Bíblia diz que Ele tem você como filho. E Ele abençoa você como filho. Ele cuida de você como filho. Ele protege você como filho. E Ele acompanha você como filho que é, Ele sendo teu pai. Que Deus te abençoe a entender essas verdades. Que o Senhor da graça te dê graça de ser iluminado pelo Espírito Santo de Deus para que você se veja acompanhado
pelo Todo-Poderoso Deus. Eu quero orar contigo, mais uma vez. Querido Deus, a tua palavra foi lida, o Senhor colocou, Pai amado, as lições que colocou no meu coração, aqui na minha fala, chegando até os ouvidos de tantas pessoas nesta manhã. Por isso, Deus, complete em cada um aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer ensinar, e que haja milagres na vida dessas pessoas, milagres de conversão, milagres de nascimento, de um novo nascimento, milagres, Pai amado, de vida eterna, milagres, Pai misericordioso, que somente o Senhor tem e pode fazer. Abençoa esses queridos, faz deles, Pai amado, vasos úteis nas tuas mãos e dá que eles possam encontrar paz em ti, como a tua palavra promete. É assim que nós oramos. Fazemos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer você por parar um pouquinho para ouvir a mensagem do Senhor nesta manhã, através deste simples e humilde servo do Senhor. Quero convidá-lo a participar de um culto, numa igreja que estiver perto da sua casa, uma igreja genuinamente que fale da palavra de Deus, somente da palavra de Deus, e que te ensine a respeito deste Deus. Nós frequentamos a igreja presbiteriana. Você está convidado a visitar uma das igrejas presbiterianas por onde você mora. Nós frequentamos a igreja de Chapada dos Guimarães e nós estamos convidando você a estar até lá. E também o pastor Arley, ele frequenta a igreja Nazareno, ali na Avenida do CPA, bem perto, um pouco depois, acima, sentido bairro do Hospital do Câncer. Você é nosso convidado. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça de entender a palavra do Mestre. É assim que nós oramos e pedimos a Deus por você. Bom dia, bom final de semana. Fique com Deus. Treinar com estilo é outra coisa. Com a Eliette Moda Fitness, você escolhe seu look e entra em forma. Há 20 anos atendendo Chapada dos Guimarães e região, somos representante das marcas Loira e Morena, Oxfit, Caju Brasil, Movimento e Companhia. Atendimento exclusivo pelo WhatsApp nos números 65 99249 8480 e 99908 0683. Confira os looks em nosso Instagram, Eliette Moda Fitness, o seu treino com estilo. Centro Educacional El Shaddai, educação cristã que faz a diferença. Da educação infantil à faculdade, são 24 anos construindo conhecimentos. Polo em Cuiabá da UniUB, com cursos de graduação e pós-graduação. Agora somos bilíngue, tendo em nosso currículo a parceria com a ABK, a primeira editora cristã de língua inglesa do Brasil. Matricule seu filho ou venha realizar o sonho de cursar uma faculdade. Avenida Dante Martins de Oliveira, 352, Cuiabá. Fones 3653-2838 ou 99290-8222. Centro Educacional El Shaddai, educação cristã que faz a diferença. Mercado Novato, um novo jeito de economizar. Rua 21, esquina com Rua 8, bairro Bom Clima, Chapada dos Guimarães, onde você encontra padaria, frutas, verduraria, mercearia, perfumaria, utensílios domésticos, bebidas, frios, açougue de autoatendimento. Se você procura bom atendimento, produtos de qualidade e o menor preço da cidade, pare de procurar e venha para o Mercado Novato, um novo jeito de economizar. Criar momentos inesquecíveis sempre foi a nossa especialidade. Na pousada Rancho Água Doce, você vai encontrar ótimas instalações. Localizada no Lago do Manso, fazer parte dos seus momentos de felicidade é o que nos move. Rancho Água Doce, a praia de Mato Grosso ao seu alcance. Faça já a sua reserva pelo fone 65 99 310 7710.